Olá, pessoal. Vamos falar um pouco sobre o conjuntos numéricos e o conjunto dos números reais. A ideia é a gente fazer uma revisão sobre essa parte, tá? Não vamos nos aprofundar. Então, o primeiro dos conjuntos é o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais, a gente representa ele por esse símbolo, N, e ele é o conjunto formado pelos seguintes elementos: 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. O que caracteriza esse conjunto é a seguinte propriedade: se você tem um elemento no conjunto, então o sucessor dele, A mais 1, pertence ao conjunto. Então, isso caracteriza o conjunto dos números naturais. Por exemplo, 4 pertence ao conjunto dos números naturais, então 4 mais 1, que é o 5, também pertence. Então, pega o número natural, 10, 101. Então, o 102 também está lá. Essa propriedade aqui diz que o conjunto dos números naturais é ilimitado. Então, o próximo conjunto é o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros é formado pelo conjunto dos números naturais com os simétricos dele. Então, a gente representa o conjunto dos inteiros por essa letra, por esse símbolo, e os elementos dele são -3, -2, -1, 0, 1, 2. E o que caracteriza esse conjunto é a seguinte propriedade: se você tem um elemento em Z, se você tem um número inteiro, então o antecessor dele e o sucessor dele também são números inteiros. Então, A menos 1 e o A mais 1 pertencem a Z. Tá? Observe que os números naturais, são números inteiros. O conjunto dos números inteiros, ele tem alguns subconjuntos especiais, vale destacar. São eles, esse daqui, a gente denota por Z, subíndice, sinal de mais, para dizer que são esses números aqui, ó. 1, 0, 1, 2. Nada mais é que o conjunto dos números naturais. Então, um outro subconjunto que vale destacar no conjunto dos números inteiros é esse daqui, que são os números não positivos. 3, -2, -1, 0. São todos os números negativos junto com 0. Pois bem, e isso daqui está dizendo que os números naturais é um subconjunto dos números inteiros. A gente pode representar ele assim também, nesse desenho. Os números naturais, e aí você tem os inteiros. É um conjunto maior. Todo número natural é um número inteiro. Porém, nem todo número inteiro é um número natural. Os números negativos são números inteiros, mas não são números naturais. Vale destacar isso. O próximo conjunto é o conjunto dos números racionais ou fracionários. A gente representa o conjunto não enumerando seus elementos. Apesar do conjunto dos números racionais ser um conjunto enumerável, mas a gente representa ele por essa letra, e ele é o conjunto formado pelos números da forma A sobre B. É o conjunto formado por frações. Tá? Tal que A e B
são números inteiros. E P é um número não nulo, diferente do número zero. Tá? Então, o conjunto dos números racionais é o conjunto formado por todas as frações com denominador não nulo. Então, 2 sobre 3, 1 sobre 2, menos 2 sobre 7, e por aí vai. Todo número que você conseguir escrever em forma de fração, onde o denominador é não nulo, é um número racional. Em particular, observe que o número 2, por exemplo, você consegue escrever assim, ó, como sendo 2 sobre 1. Isso quer dizer que os números inteiros podem ser escritos em forma de fração. É só colocar 1 no denominador. Ou seja, os números inteiros, tá? Os números inteiros são números racionais. Ou seja, a gente já sabia que os números naturais são inteiros. A gente representa... isso aqui está dizendo que os naturais está contido no conjunto dos números inteiros. E a segunda, os inteiros, está contido no conjunto dos números racionais. Então, a gente pode fazer o seguinte desenho. A gente tem os naturais. Aí existe um conjunto maior, que é o conjunto dos números inteiros. E aí existe um conjunto maior que os inteiros, contém os inteiros, que é o conjunto dos números racionais. Os números que podem ser escritos em forma de fração. Existem algumas propriedades em relação às operações em que vale a pena destacar. São elas igualdade, quando é que duas frações são iguais. Tá? A segunda é a adição, ou soma de frações. E soma de frações. A terceira é multiplicação de frações. E a quarta, divisão de frações. Então, eu vou falar sobre cada uma dessas com um pouco mais de detalhe. Vou começar com igualdade, tá? A gente disse que duas frações são iguais. A sobre B é igual a A sobre D. Quer dizer, A sobre B é igual a C sobre D. Se somente se, quando a gente faz a multiplicação desses caras aqui, ó, os cruzados, A vezes D e o B vezes C, esses produtos são iguais. A gente conhece meio pelos extremos, né? Quando a gente faz meio pelos extremos, dá uma igualdade. Se isso acontecer, a gente diz que as duas frações são iguais. Ou isto é, são representações diferentes do mesmo número. Vejamos com mais detalhe. Por exemplo, olhemos para a fração 8 sobre 6 e a fração 4/3. A pergunta é, será que essas duas frações representam o mesmo número? Para saber, a gente multiplica, faz essa multiplicação. 8 vezes 3 e depois 6 vezes 4. Se der o mesmo resultado, então as frações são iguais. Vamos lá? 8 vezes 3 é igual a 24. E 6 vezes 4 é igual a 24. Então, isso significa que essas duas frações são iguais. O que está acontecendo aqui, pessoal, é que se você tem, de modo geral, quando você tem uma fração A sobre B, e aí tem uma outra fração da forma, vou colocar T, e aqui fica C, não, desculpa, A sobre T, B. Ou seja, você tem uma fração, A sobre B, e aí você pega e multiplica o numerador e o denominador pelo mesmo número.
Estou usando o t para ser esse outro número. T é o número diferente de zero. Então, quando você faz isso, essas frações são iguais. Então, se eu pegar uma fração, multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número, esse número, um número diferente de zero, então essas duas frações são iguais. Porque quando você faz o assim, cruzado, fica A vezes TB por um lado e por outro lado fica B vezes TA. E aí a gente usa a associatividade dos números inteiros para ficar A vezes B. Eu posso trocar a ordem daqui, né? A ordem dos fatores do produto não é alterada. T, e aqui embaixo ficou A, B, T também. Então, é o que justifica aquelas continhas que a gente faz e, por exemplo, pega o número, a fração 16, pega a fração 252, por exemplo, sobre 294. Então, o que é que eu posso fazer com essa fração? Quero pegar uma fração igual a essa. Ou seja, a gente pode multiplicar ou dividir o numerador e o denominador dessa fração pelo mesmo número. Vamos fazer isso aqui, ó. O numerador é par, o denominador par, então eu vou dividir por 2. Agora, o que eu fizer em cima, faço embaixo. Só não posso dividir por 0, nem multiplicar por 0. Então, quando eu divido isso por 2, dá 126. Embaixo dá 9 por 4, 7. Certo. E aí a pergunta é, eu posso continuar? E aí sim. O número de cima é divisível por 3 e o de baixo também. Então você pode dividir por 3, cima e embaixo, resultando em outra fração igual à primeira. Quando você divide por 3, dá 12 por 3 dá 4. 4, 2. 4, 2. Embaixo dá 4, 9. E aí você pode continuar dividindo por 7 agora. Aí ficou 6 por 7, 7. Então, isso quer dizer que a fração 252 sobre 294 é igual a 6 sobre 7. Pois bem, esta a gente chama de fração irredutível. Fração irredutível. Certo? Porque a gente não consegue simplificar mais. O 6 e o 7 são primos entre si. Então, na prática, a gente procura a fração irredutível sempre, tá? Ao invés de trabalhar com essa, a gente procura simplificar o máximo possível. Então tá. A segunda parte é sobre a multiplicação. Eu vou pular soma, deixar a soma para o final. Falar um pouquinho agora sobre a multiplicação. Multiplicação não tem muito o que fazer. Quando você tem duas frações, 2 sobre 5 vezes 7 sobre 3 sobre 2. Então, a multiplicação de frações você multiplica os denominadores, 5 vezes 2, e multiplica os numeradores, 2 vezes 7. E aí ficou 14 sobre 10. 14 sobre 10, você consegue simplificar em cima e embaixo por 2. Aí fica 7, em cima, embaixo 5. Então, 2 quintos vezes 7 meios
é igual a 7/5. Esse é o resultado. Então, a multiplicação não tem muito o que fazer. A divisão também. A divisão você tem duas frações, por exemplo, 2/3, e divide por outra fração, 5/7. 5/7. A regrinha diz que você conserva a fração do denominador, 2/3, e multiplica pelo inverso da fração do denominador. 5/7 fica 7/5. Aqui. E agora você faz a multiplicação de frações. Multiplicação, 3 vezes 5, 2 vezes 7, e aí fica 14/15. E para aí, porque 14 e 15 são primos entre si. Tem um pequeno detalhe na divisão de fração que a gente tem que tomar cuidado, certo cuidado, é o seguinte: às vezes você pode encontrar uma coisa desse tipo, ó, 4, 5, 3. E aí surge a seguinte dúvida: é a fração 4/5 dividido por 3, ou é 4 dividido pela fração 5/3? Tá? Isso tem uma diferença. Então, não pode haver ambiguidade. Neste caso daqui, você precisa colocar um parêntese para indicar qual é a fração, para não ter perigo de confusão, tá? Então, você coloca um parêntese assim, ou um parêntese assim para dizer. Mas, se o sinal de fração tiver maior desse jeito, então meio que indica quem é a fração que está dividindo quem. Pois bem, só para observar, olha só, 4/5, fração 4/5 dividido por 3 é igual a 4/5 vezes o inverso de 3. O inverso de 3 é 1/3. Porque o 3 é igual a 3/1, né? Então, o inverso fica 1/3. E aí, quando você faz a multiplicação, fica 4 vezes 1, 4. 5 vezes 3, 15. Agora, se você pegasse a fração, se você pegasse 4 dividido por 5/3, daqui dá igual a 4 vezes o inverso da fração de baixo 3/5. 4, eu posso colocar 1 aqui, e aí realizar o produto, fica 4 vezes 3, 12, 1 vezes 5, 5. Então, observe que são diferentes. Então, toma cuidado com isso. Finalmente, vamos falar sobre a adição de frações, tá? Adição de frações, vamos tomar um certo cuidado e vamos prestar atenção aqui. Vamos começar com esse exemplo daqui, tá? 5/6 mais 3/2. Quanto é que dá? Como é que eu somo duas frações? Deixa eu relembrar aqui. Tá lá em cima. É assim, ó. Você tem duas frações, A sobre B mais... deixa eu mostrar aqui, tá? A sobre B mais C sobre D. Isso aqui, isto é igual a... Você multiplica os denominadores. Então, fica B vezes D. E aí você faz a seguinte coisa no numerador. Você multiplica o A vezes o D
e soma com B vezes o C. Então fica A, D mais BC. Uma observação é que esse sinal aqui, o sinal de mais é por conta desse daqui. Se fosse menos, se ao invés de mais fosse menos, aqui pareceria menos também, tá? Pois bem, vamos aplicar essa regra para somar essas frações. Multiplica 6 vezes 2, e agora faz o cruzado assim, fica 5 vezes 2 mais 3 vezes 6. E aí resolve essa continha. 6 vezes 2, 12. 5 vezes 2, 10. Mais 3 vezes 6, 18. Continua. Fica 12. 10 mais 18, 28. E aí você tenta simplificar. Aí, o ideal é que fique na fração irredutível. 28 e 12 são números pares. Então, posso dividir em cima e embaixo por 2. 28 por 2, 14. 12 por 2, 6. 14 e 6 são números pares. Posso continuar dividindo. Dá 7 sobre 3. Então, 5 sextos mais 3 meios é igual a 7 terços. Pois bem, essa é a forma correta, é a definição de soma de frações. Só que quando você soma muitas frações, você percebe que tem uns truques, tá? Na verdade, não são truques, são consequência da definição de soma que a gente vai usando no decorrer dos estudos, né? Por exemplo, uma outra forma de somar frações, vamos pegar a mesma fração. 5 sobre 6 mais 3 sobre 2. Uma outra forma de somar é assim. Você coloca... Você olha para o M, C, entre os denominadores, 6 e 2. O MMC entre esses dois números é 6. Eu não vou entrar em detalhes sobre o MMC aqui. Então, você coloca aqui o MMC. E aí você faz a seguinte brincadeira. Você pega esse denominador, divide por esse. Depois pega o resultado e multiplica por esse. Tá? Isso fica 6 dividido por 6, 1. 1 vezes 5, 5. Mais, por conta do sinal de mais, se fosse menos seria menos. E agora faz com outro. 6 dividido por 2, depois vezes. Então fica 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 3, 9. Pronto. E aí, 6, 5 mais 9, 14. Quando você simplifica, fica 7 sobre 3. Mesma coisa aqui e aqui, tá? Não é uma outra forma de somar frações. Não é que é uma definição diferente de soma de frações. A definição de soma de frações é esta. Tá? Quando você pratica muito, faz muitas contas, você percebe que dá para fazer de forma diferente, tá? Mas no fim das contas é a mesma coisa. Não são duas definições de soma de fração, é uma só. Essa daqui é uma consequência da anterior. Pois bem, uma observação é a seguinte. Quando você tem, vou fazer de forma geral, A sobre B mais C sobre B. Você tem duas frações com o mesmo denominador. Como é que eu faço? Eu olho para a regrinha de soma de frações? Não. Tem uma forma mais rápida de fazer. Porque, olha só, vamos olhar a definição correta de soma de frações.
Você multiplica os denominadores e aí faz o assim, né? A vezes B mais C vezes B. Essa é a definição de soma de frações. E aí você faz, fica assim, ó. Aqui em cima você coloca o B em evidência. Aí ficou A mais C. E aqui embaixo ficou B vezes B. Você simplifica esses caras. E aí fica A mais C dividido por B. Ou seja, A sobre B mais C sobre B é igual a mais C sobre B. Quando você está somando duas frações com o mesmo denominador, você repete o denominador e soma os numeradores. Então, você não precisa mais repetir essa conta. Por exemplo, uma outra forma de fazer essa soma de frações, 5 sobre 6 mais 3 sobre 2, é a seguinte. Se você perceber que 3 sobre 2 multiplica em cima e embaixo por 3, fica 9 sobre 6. Então, essas duas frações são iguais. Eu posso usar qualquer uma delas. Então, eu vou fazer a seguinte continha. Fica 5 sobre 6. E eu vou substituir 3 sobre 2 por 9 sobre 6. Quando eu faço isso, eu tenho uma soma de frações com o mesmo denominador. E aí, faço assim, ó. Repito, denominador, somo os numeradores. 5 mais 9. Isso aqui dá 14 sobre 6, que é 7 terços. Mesmo jeito que, mesma coisa que das outras formas. Então, eu mostrei 3 maneiras de somar frações. Pois bem, agora vamos fazer o seguinte. Vamos olhar para a representação decimal de um número racional, tá? Primeira coisa, observe que se você tem um número 2, você pode escrever ele como sendo 2,0. A gente sabe disso, né? Então, esse é o primeiro caso. Os números inteiros, qualquer número inteiro, menos 50, você pode escrever ele como sendo menos 50,0. Pois bem, agora, olhe para o número 11 sobre 40. Como é que eu faço para escrever 11 sobre 40 assim? Como encontrar a representação decimal dessa fração? A gente tem que realizar a divisão de números. 11 dividido por 40. Estou supondo que vocês sabem fazer a divisão de números inteiros, tá? Vou ser um pouco mais rápido. Como é que a gente faz para dividir? 11 dividido por 40 não dá. Acrescenta um zero, uma vírgula e um zero aqui. Aí fica 110 dividido por 40. Dá 2, porque 3 vezes 40 dá 120. Então tem que ser 2. 2 vezes 40, 80. Aí diminui aqui. 110 menos 80 dá 30. E aí? 11 dividido por 40 é 0,2 e sobra daqui, né? Então, se eu quiser continuar dividindo, eu acrescento um zero aqui e continuo a divisão. 300 dividido por 40 dá 7. Porque 8 passa. 8 vezes 40 dá 320. Então, tem que ser 7. 7 vezes 40 dá 280. E aí você realiza a subtração, aí fica
20. E aí, quer continuar dividindo? Acrescenta um 0 e divide. 200 por 40 dá 5. 5 certinho, porque 5 vezes 40 dá 200. 5 vezes 4 dá 20. Então, 200, resta o 0. Ou seja, 11 dividido por 40 é 0,275. Então, a representação decimal da fração 11 sobre 40 é essa daqui. A gente diz que isso daqui é uma decimal exata. Porque você faz esse processo de divisão e ele acaba. Chega um momento que fica resto zero. Então, a gente diz que é uma decimal exata quando isso acontece. Vejamos o próximo exemplo. Vamos pegar a fração 26 sobre 11. Tá? Qual é a representação decimal dessa fração? Então, 26 dividido por 11. 26 dividido por 11, 11 dá 2. 2 vezes 11 dá 22. Desculpa. Dá 22. Você subtrai, fica 4. E aí, quer continuar dividindo? Põe uma vírgula, acrescenta um 0 aqui. 40 dividido por 11 dá 3. Porque 3 vezes 11, 11 dá 33. 4 vezes 11 passa de 40. Então dá 3. 3 vezes 11, 33. 40 menos 33, 7. Quer continuar dividindo? Acrescenta um 0. 70 por 11 dá 6. 6 vezes 11, 66. Então, 70 menos 66, 4. Quer continuar dividindo? Acrescenta um 0. E aí vai. Fica 40 por 11, 3. 3 vezes 11, 33. Sobra 6. 40 menos 7. Quer continuar dividindo? 0. 70 por 11, 6. 6 vezes 11, 30. 6 vezes 11, 66. Sobra 3. Não. 70 menos 4. Sobra 4. Quer continuar dividindo? 0. 40 por 11, 3. Então, se você percebeu, isso daqui vai se repetir, ó. 40, 33. Aí depois, 70, 66. 40, 33. 70, 66. Então, isso vai se repetir. Olha, vai aparecer o 40, depois vai aparecer 33. Então, o que vai acontecer é que vai ficar repetindo 3, 6, 3, 6, 3, 6. Então, a gente diz que, nesse caso, 26 sobre 11 é igual a 2,36, 36, 36. Aí você põe reticência para significar que isso não acaba. Você não consegue deixar resto zero. Tá? Uma outra forma de representar esse número é 2, aí você escreve 36 e põe uma barra em cima para significar que o 36 se repete indefinidamente. Tá? Esse caso, a gente diz que essa fração aqui, ó, a 26 sobre 11, é uma fração, uma dízima periódica. Dízima periódica. De período 36.
36 é o período dela. Certo? Então, na verdade, existe um teorema que diz o seguinte, ó. A sobre B ou é um número inteiro, tá? Foi o primeiro caso, ou é uma decimal exata, ou é uma dízima periódica. Certo? Então, na verdade, isso aqui é um teorema, um resultado que dá para provar, que caracteriza os números racionais. Pois bem, porém, nem todo número com vírgula, nem todo número decimal é bonitinho desse jeito. Uma decimal exata ou uma dízima periódica. Por exemplo, olha esse número daqui. 7, você coloca 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Eu estou colocando os números ímpares, por exemplo, tá? Então, se você perceber, não vai chegar um momento que eu vou repetir de novo, vou voltar a repetir, porque você os números ímpares, eles são infinitos. Então, esse número decimal, ele não é uma dízima periódica. Não vai chegar um momento que vai se repetir. Um outro exemplo é, sei lá, 3, aí você coloca 0,1, aí depois 0,01, 0001, você vai aumentando o número de zero. Então, esse número também, ele não vai chegar um momento que vai voltar a repetir o bloco. Então, esses números, a gente chama eles de dízima não periódica. Não periódicas. E aí, isso quer dizer, o que eu quero dizer é que os números decimais, os que se escrevem da forma anterior, tá? Assim, tem blocos que se repetem, e os que em um certo momento acaba, não tem mais, não continua, a gente chama de números racionais. E aí existem outros números decimais que se escrevem desse jeito. Esses números não podem ser escritos em forma de fração e esses números, portanto, não são racionais. E daí aparecem novos números, números que não são racionais. E a gente chama eles de números irracionais. Então, os números irracionais são aqueles cuja representação decimal é uma dízima não periódica. Então, alguns números irracionais conhecidos são aqueles raiz de 2, raiz de 3, e aí vai. Por exemplo, raiz de P, onde P é um número primo. Tá? Isso aqui é um número irracional. Outros números irracionais muito conhecidos é o π e o e, constante de Euler. Constante de Euler. Então, existem infinitos números irracionais, na verdade, e a caracterização, não sei se ficou clara, é essa. Se você olhar para a representação decimal do número, então tem três possibilidades. 4, na verdade. Ou o número é inteiro, ele não tem vírgula, por exemplo, 2.
Você pode colocar vírgula zero, mas a gente diz que ele não tem vírgula. Então, ou o número não tem vírgula, ou o número tem vírgula, mas ele termina em algum momento, a gente chama de decimal exata, ou se não, ele é uma dízima periódica, ou é uma dízima não periódica. As dízimas não periódicas, a gente chama de números irracionais. Os outros três são números racionais. Quando você junta esses dois conjuntos, os racionais com os irracionais, isso forma o conjunto dos números reais. Então, essa é a definição de conjunto dos números reais. São todos os números com representação decimal. E aí, você pode escrever ele assim. Ó, escreve assim, os números reais. Você pode escrever ele como sendo os racionais junto com os irracionais. Tá? E a gente pode fazer um desenho assim, ó. Você tem um N, depois vem o Z, aí agora vem o Q, e depois vem o R. E aí você pode, seguinte, análise rápida, você tem os números naturais. E aí você tem números que não são naturais, são números inteiros. Números inteiros, e tem números inteiros que não são números naturais. Aí você amplia conjunto, você constrói números fracionários, que são os racionais. São maiores que os inteiros. E aí você observa que existem números racionais que não são inteiros. E aí você olha para a representação decimal dos números racionais. Você percebe que nem toda representação decimal é um número racional. Então aí aparecem outros números, que são os números irracionais. São os números cuja representação é não periódica. Então, quando você junta os racionais com esses números, que a gente chama de irracionais, isso forma o conjunto dos números reais. Então, tem essa sequência aqui, né? Você pode escrever assim, ó. N, Z, Q, e aí os reais. E aí você pode também escrever que o Q, os números racionais, junto com os números irracionais, é igual aos números reais. Além disso, os números racionais e os números irracionais são totalmente diferentes. Tá? Não existe um número racional que é irracional e nem um número irracional que seja racional. A gente diz que esses conjuntos são disjuntos. São disjuntos. A gente representa assim ele. A gente diz que Q, interseção I, é igual conjunto vazio. Não existe um número que é racional e irracional ao mesmo tempo. Então, é muito importante vocês entenderem essa notação aqui toda, tá? E eu já falei, mas vou deixar registrado aqui, essa observação que todo número natural é um número inteiro, ou seja, o n está contido em z. Porém, nem todo número inteiro é um número natural. Por exemplo, o número menos qualquer coisa, menos 2, ele é um número inteiro e ele não é um número natural. A mesma coisa vale para esse outro caso aqui. Todo número inteiro é racional, porém, nem todo número racional é inteiro. Por exemplo, olha para o número
Qualquer fração. 1 sobre 2. Isso daqui é um número racional. Porém, ele não é um número inteiro. É uma fração. Irredutível. E, finalmente, nenhum número real é, ao mesmo tempo, racional e irracional, como eu falei. Isso, a gente representa isso escrevendo assim, ó. Que interseção I é igual conjunto vazio. Não existe um número que é racional e irracional ao mesmo tempo. Pronto. Para finalizar, eu gostaria de apresentar essas notações aqui, né? Significa isso, de fato. Isso aqui representa, você escreve essa notação aqui para dizer que são os números inteiros menos Z menos N. São os números inteiros que não são naturais. Os números inteiros que não são naturais. São exatamente os números negativos. Tudo bem? É assim, ó, você tem o Z, que é menos 3, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, e aí vai. Então, você está tirando, é o Z, e você está tirando os naturais. Os naturais é daqui para lá. Então, o que é que sobra? Sobra os números negativos. Então, você consegue representar os números negativos por esse símbolo, Z menos N. Então, analogamente, você consegue olhar para isso daqui, ó. Quem é Q menos Z? Ou seja, os números racionais que não são inteiros. Lembra da representação decimal dos racionais? Ou é um número inteiro, 2, que você pode escrever como sendo 2,0, ou é aquele lá que a gente chama de decimal exata, né? Decimal exata, ou é uma dízima periódica. Então, quem são os números racionais que não são inteiros? Esse caso está descartado, e o que sobra são decimais exatas e dízimas periódicas. Ou seja, Q menos Z são as frações irredutíveis, com denominador diferente de 1. Tá? Por exemplo, 1 sobre 3, você não consegue, isso aqui não é um número inteiro. 210 sobre 7, e vai. Sobre 13, aqui não é um número inteiro. Enfim, uma outra forma é 0,3, isso não é um número inteiro. 0,752. E aí vai 2, 2, 2. Aí é uma dízima periódica. É um número racional, mas não é inteiro. Finalmente, quem é R menos Q? São os números reais e não são racionais. Então, esses são exatamente os números irracionais. São as dízimas não periódicas. E a gente fica por aqui.